PEC 241, que foi tão discutida aí por todo mundo. Será que o meu argumento é um argumento de autoridade? Não, pô, sou professor de língua portuguesa. Agora, e se for um economista falando? Aí sim tem mais respaldo teórico. Não adianta, por exemplo, porque fulano falou. Quem é fulano? Fulano é professor de matemática. Porra, não adianta, né? Tem que ser um economista. Para poder falar do assunto tem que ser, e utilizar um testemunho de autoridade, tem que ser uma pessoa que tenha domínio sobre aquele tema. Em citações diretas, usa-se aspas, né? Usa as aspas. Então eu vou colocar, segundo fulano de tal, 2 pontos. Abre aspas, coloco e ao terminar eu fecho aspas. Isso quando é uma citação direta, quando a gente sabe na íntegra o que foi dito. Se não tiver certeza da versão original, prefira uma paráfrase. Então, se o camarada está ali fazendo um texto e ele não tem certeza absoluta do que aquela autoridade falou, foi mais ou menos isso. Então ele parafraseia, ele diz com as próprias palavras aquilo que foi dito por uma outra pessoa, porque ele entendeu o tema, ele entendeu a ideia central, então ele acaba falando com as próprias palavras. Não invente citações ou autoridades inexistentes. Por que eu dou essas dicas? Porque isso daqui é importante tanto para a identificação na questão objetiva quanto na hora da produção textual. Agora acompanhe aqui comigo um exemplo de testemunho de autoridade. Segundo o secretário de Educação da cidade de Londres, então não é qualquer um, não é um pé rapado, é o secretário de Educação da cidade de Londres, a Inglaterra tem obtido bons resultados no ensino da matemática. Então aqui, ensino da matemática. Utilizando a música em sala de aula. Beleza. Também o presidente da Associação Brasileira de Matemáticos ratifica. Então vamos lá, observem aqui. No primeiro momento foi feito o quê? Uma paráfrase. Pode ver que foi dito sem colocar aspas, né? Foi uma paráfrase. Agora vai ter uma citação direta e de quem? Do presidente da Associação Brasileira de Matemáticos. Então aqui, 2 pontos, abre aspas, a música é a matemática dos ouvidos e as crianças adoram isso. Então beleza, utilizei 2 autoridades, um lá de Londres e outro do Brasil. E aí, diante desse discurso, diante do que falaram, a gente chega a uma conclusão. Percebe-se, então, a possibilidade de inovar na sala de aula do ensino básico, trazendo novos acordes para a educação matemática. E olha só que metáfora interessante, novos acordes, brincando com a questão da música. Porra, bacana, né? Agora, como é que eu chego a esse tipo de conclusão? Através do argumento do testemunho da autoridade, que dá força à minha ideia. Ok? Beleza? Agora, vamos ver como é que funciona a contra-argumentação. Deixa eu beber aqui uma aguinha. Contra-argumentar é apresentar uma ideia oposta à sua, para logo depois derrubá-la por meio de argumentos seus. A contra-argumentação antecipa possíveis questionamentos do interlocutor. Seu contra-argumento deve estar ligado à ideia alheia, combatida por um conectivo de oposição. E aí vamos lá. Quando a gente pensa na oposição, a gente sabe que tem a adversativa, que é uma conjunção coordenativa, que indica oposição, e a gente tem uma conjunção subordinativa adverbial, que é a concessiva. No final das contas, para poder trabalhar a contra-argumentação, as duas são válidas. Vai depender de como você vai estruturar o seu texto. Mas eu te digo que a concessiva é uma excelente arma de argumentação, porque ela é uma excelente arma de contra-argumentação. A gente aprende
que a oposição é a base da argumentação. Dentro desta oposição, eu tenho a conjunção adversativa e eu tenho a conjunção concessiva. Ambas indicam oposição. Só que é o seguinte, a adversativa serve para enfatizar e a concessiva serve para quê? Serve para minimizar. Se serve para enfatizar, deixa o argumento forte. Se serve para minimizar, deixa o argumento fraco. Você já viu isso comigo algumas vezes, principalmente nas aulas de conjunção. Agora, entenda o seguinte, a concessiva, ela minimiza o argumento, mas ela minimiza o argumento de quem? Do outro. É isso que eu quero fazer. Suponhamos, por exemplo, que a gente esteja discutindo sobre aborto. E aborto é um caso polêmico pra caramba. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Detalhe, tem que ficar muito claro. Você não pode ser inocente nas discussões. Você não pode achar que esse tema é polêmico apenas pela questão de apoiar ou ser contra o aborto. Até mesmo porque não é o caso. É quem é a favor da legalização e quem é contra a legalização. Fora que você não pode ser vaidoso demais e achar que todo mundo que pensa diferente de você só pensa diferente porque é burro. Se é contra a legalização do aborto, Sidney, para mim é burro, porque está mais do que provado cientificamente que a vida só existe aos 3 meses. De gestação, coisa e tal, porque passa a respirar. Mas e se a outra pessoa for religiosa? Ela vai acreditar que a vida se dá ali, já no momento da fecundação. E não é você, com seus argumentos científicos, que vai provar o contrário. O cara acredita que ali já é vida. Então, caramba, realmente é algo polêmico. Agora, nesse momento, depende de como se argumenta. Já que o tema é polêmico, a gente tem sempre que trabalhar com os dois lados, com os prós e com os contras. Aí vamos supor que nessa situação você seja a favor da legalização e eu seja contra. Não estou dizendo de fato que eu sou contra ou a favor, até mesmo porque eu não vou tecer minha opinião aqui não. Vamos simplesmente criar essa situação hipotética. Aí você chega para mim e fala assim, Sidney, o aborto, na verdade, a legalização do aborto deve acontecer. O aborto tem de ser legalizado porque é um caso de saúde pública. As jovens do Brasil estão morrendo em açougues, que essas clínicas são verdadeiros açougues. Aí eu utilizo uma concessiva. Porque a concessão na língua portuguesa ela é um pouco diferente da concessão da vida no nosso dia a dia. Por exemplo, um relacionamento. Relacionamento entre marido e mulher, alguém tem que ceder quando surge algum tipo de discussão. Porque se não ceder, pelo menos um dos dois, vai ter uma briga homérica ali, provavelmente pode trazer até o término do relacionamento. Agora, a concessão da língua portuguesa ela é falsa. É um falso conceder para depois te arrebentar. Então, você tem o seu argumento, que deve ser legalizado. Aí eu digo assim, e deve ser legalizado por quê? Você utilizou um argumento, porque é um caso de saúde pública, porque jovens estão morrendo nessas clínicas que são verdadeiros açougues. Aí eu digo assim, embora seja um caso de saúde pública, aí parece que eu estou te dando razão, mas na verdade o que eu estou fazendo? Eu estou minimizando o seu argumento para depois enfatizar o meu. Então, embora seja um caso de saúde pública, ainda assim é crime. Então, perceberam como é que funciona a questão da contra-argumentação? E ela é sensacional. Por quê? Porque quando você produz um texto, é muito difícil o camarada ter culhão para começar com a contra-argumentação. O camarada começa com algo que é de consenso geral. Agora, quando você trabalha isso, meu irmão, é porque você entende bem sobre aquilo que você quer falar. Então, acompanha aí comigo como de fato isso é trabalhado. Como de fato isso é trabalhado e como isso daqui é uma forma de argumentação e como isso daqui contribui significativamente para a interpretação do texto. Muitos afirmam que a prioridade ambiental brasileira é a preservação da Amazônia. Caramba,
Muita gente fala isso. Salvemos a Amazônia. A Amazônia é o coração do mundo, coisa e tal. Beleza. Muitos afirmam isso. Agora, tá vendo como é que o camarada começou o texto aqui? Ele não começou o texto dizendo, por exemplo, sabe-se que a Amazônia é a prioridade ambiental. Não fez isso. É notório que a Amazônia é a prioridade ambiental brasileira. Em nenhum momento o camarada fez isso. Ele começou dizendo, muitos afirmam. Com certeza ele vai contra-argumentar, porque muita gente pensa isso, mas ele não pensa. Então aqui, ó, muitos afirmam que a prioridade ambiental brasileira é a preservação da Amazônia. No entanto, e aí o que é utilizado aqui? Uma expressão adversativa. Porque a expressão adversativa, ela quebra a lógica. Ela é uma oposição. A oposição é exatamente isso, a quebra de uma lógica. Então, no entanto, se não se tomar cuidado com outros ecossistemas, tais como o Pantanal e o Cerrado, danos ainda maiores podem ser acarretados ao meio ambiente e ao homem, visto que nessas regiões que foram agora citadas, Pantanal e Cerrado, há maior povoação humana e, portanto, maiores riscos de degradação. No texto aqui, eu posso afirmar, por exemplo, que o autor não quer que a gente preserve a Amazônia? Posso pensar isso? Posso deduzir isso? Não. Ele, na verdade, não tem nada contra a Amazônia. Ele só me mostra que, além de preservar a Amazônia, nós também devemos preservar o Pantanal e o Cerrado. E, no ponto de vista dele, esses aqui são até mais importantes que a Amazônia. Por quê? Porque tem mais gente, é mais povoado. Então, o risco de degradação é muito maior. Mas, em nenhum momento, o autor desse texto diz que não se deve preservar a Amazônia, ou diz que ela é insignificante. Ele não faz isso. Então, é assim que o avaliador da tua prova vai tentar te derrubar. Então, muito cuidado. Vamos agora entender aqui a questão da coerência e da argumentação. Como é que isso funciona? Como é que a gente tem uma coerência textual? Então, acompanha aqui comigo. Ó. A coerência textual é um fenômeno que garante interpretabilidade ao texto, ou seja, que ele possa ser lido e compreendido pelo interlocutor. Todo texto deve ser coerente, especialmente o argumentativo, pois disso depende o convencimento ou não do interlocutor. E aí, a gente tem de entender que esta argumentação ela deve ser coerente o tempo todo. E aí eu tenho algumas estratégias, eu tenho, na verdade, 4 regrinhas para que esse texto seja coerente, sabendo que coerência é um pouquinho diferente de coesão. Coesão está ligada à estrutura do texto e coerência está ligada ao sentido. Então, o que é um texto coerente? É um texto que faz sentido. O que é um texto não coerente? É um texto que não faz sentido. Então, vou aqui te dar um exemplo. Eu não gosto da Clara. Ponto. É uma opinião. Cuidado, que opinião não é um fato. É uma opinião minha. Eu não gosto. Por algum motivo, é um sentimento. Aí eu vou continuar o texto. Eu não gosto da Clara, ponto. Ela é bonita, vírgula, simpática e sempre me ajuda. Só faltou eu dizer que é um amor de menina, uma flor de menina. E aí pensa comigo, esse texto, ele está coeso. Está coeso. Quem é ela aqui? É a Clara. Então,
todas essas adjetivações, todo esse processo qualitativo, tudo isso que eu disse de bom, eu falei em relação à Clara. Agora, caramba, se a Clara só tem aspectos positivos, por que eu não gosto da Clara? Não faz o menor sentido. Então, isto é incoerente. Apesar de o texto estar coeso, ele se torna incoerente. Aí você vai até pensar assim, mas é recalque, Sidney. Beleza, poderia ser recalque eu dizendo que ela é bonita e simpática. Então, não gosto dela, né? Porque ela é bonita e simpática. Então, isso, porra, sei lá, alguma coisa de ruim ela tem, deve ser falsidade da parte dela. Meu santo não bate. Mas caramba, a mulher sempre te ajuda? Aí, parceiro, é mais do que recalque. Aí já, né, se isso fosse uma frase de verdade dita por alguém, seria algo monstruoso. Então, isso aqui, pensando no sentido da interpretação, é algo que não faz sentido. Então, um texto incoerente. Aí, imagina eu chegando para você e falando assim também, ó. Compreender a real situação do paciente em um hospital depende não de dados estatísticos, mas da sua evolução. Aí se liga, bonitinho, você fala assim, porra, entendi, Sidney, tá tranquilo. Mas na prova, meu companheiro, o avaliador vai te derrubar, porque ele vai utilizar isso daqui para falar da questão da coerência e da incoerência do argumento que foi apresentado. Porque da mesma forma que ali em cima está incoerente, aqui embaixo tem uma incoerência também. Você pode até não estar enxergando agora, mas eu vou te mostrar. Pensa comigo, se a gente está falando de um paciente em um hospital e a gente quer falar de sua evolução, quer falar da sua melhora, eu tenho que falar de dados estatísticos. É impossível falar da evolução de um paciente, ou é impossível, na verdade, é impossível falar de qualquer tipo de evolução sem mencionar dados estatísticos. Por exemplo, um aluno que faz uma prova na escola, se ele tira uma nota 0 na primeira prova, depois uma nota 3 na segunda prova, depois uma nota 7 na quarta prova, finalmente ele chega ao 10, ele evoluiu ou não evoluiu? Ele evoluiu, caramba. E como é que eu consegui mensurar isso? Através dos dados estatísticos. Mas professor, a gente está falando de doente, não tem nada a ver com nota de prova, mas aí você para e pensa, como você consegue diagnosticar para saber se o camarada está doente ou não? Você tem que fazer exames, não tem que fazer exames? E esses exames têm dados estatísticos, caramba. E aí você vai perceber a evolução daquele paciente. Então, para falar de evolução de um paciente, obrigatoriamente você tem de falar de dados estatísticos. Então, tá vendo? Eu acabei de apresentar 2 pequenos textos que teoricamente estão coesos, mas que estão incoerentes. Ok? Agora vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo. Ó. Como são essas 4 regras que eu mencionei para vocês da coerência diante do processo argumentativo? Acompanha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui que ficou poluído. Há 4 grandes regras que, se respeitadas, asseguram coerência ao texto. Primeira regra, regra da repetição. Segunda regra, regra da progressão. É aquilo que a gente chama de progressão textual. Terceira regra, regra da não contradição. E quarta regra, regra da relação.
Vamos ver como de fato isso funciona. Então acompanha aqui comigo, ó. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma grande proposta pedagógica para você. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você desculpas porque estou interrompendo o seu vídeo. Mas esse vídeo, essa videoaula é uma aula demonstrativa para você conhecer o potencial da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site especializado em concursos públicos, principalmente na área de segurança pública do estado de Mato Grosso. E nós preparamos vários cursos online específicos para vocês. Este vídeo é um vídeo destinado para aquele que sonha ser soldado combatente da nossa gloriosa Polícia Militar ou do nosso Corpo de Bombeiros Militar. Então, nosso curso é 2-1. Ah, professor, tem matérias comuns? Sim, 80% são disciplinas comuns. E nós temos algumas disciplinas especiais do Corpo de Bombeiros, onde lá na pasta do aluno está separado CBM, ou seja, serve apenas para o Corpo de Bombeiros Militar. Professor, explica pra gente aqui como é que funciona. Cara, nós temos cursos completos aqui, super atualizados. Temos o curso online, tá? 10 de R$40, melhor custo-benefício, tanto para PM quanto para Corpo de Bombeiros. Temos o nosso curso presencial, que é 10 de 120. Inclusive, no curso presencial, o aluno tem direito à transmissão ao vivo, que começa no dia 17 e vai até o dia 18 de fevereiro, ou seja, um dia antes do nosso aulão de véspera, que é o dia 19, dia 20 é a prova. Temos também o aulão de véspera presencial, tá, que custa apenas, olha só, R$100, você divide aí em 10 vezes, e nosso aulão de véspera online. Esse aulão de véspera nosso são de 10 horas. 10 horas com o aulão de véspera de professores aqui de Cuiabá que conhecem a banca da UFMT. Muitos são egressos da banca da UFMT. Então, galera, olha só, vem estudar conosco, que aqui eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos alunos aprovados no concurso da Segurança Pública serão alunos da LAC Concursos. Eu garanto isso para vocês. Meus amigos, vem estudar conosco, fiquem com Deus. Tchau, tchau.